Olá, estamos começando o projeto Carreira Acadêmica para ajudar a você a alcançar todos, eu disse todos os seus objetivos acadêmicos. Eu sou o Arthur Júnior. Eu sou Felipe Ascens. É isso aí. E no episódio de hoje nós vamos discutir sobre, olha que tema legal, porque o tempo da produção acadêmica é diferente do tempo comum? Vamos lá, Felipe? Vamos nessa, cara? Partiu, partiu. Fechou, mas antes de partirmos, nós precisamos fazer as nossas descrições. Então, começo me descrevendo. Eu sou o Arthur, eu estou usando uma camiseta branca, minha pele é branca, meus olhos são castanhos, meu cabelo é castanho e ao fundo eu tenho uma parede branca. E meu nome é Felipe, eu tô de cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros, minha pele é branca, barba tá mal feita. Eu tô com uma camisa social azul clara, listrada, né? E o meu fundo é branco. É isso aí. Partiu feroz então, Felipe? Partiu. Vamos lá, cara. Então eu já vou iniciar do começo, hein? Felipe, fala pra gente, existe um tempo ideal para as nossas atividades? Cara, essa é uma excelente pergunta, Arthur. Muito legal, assim, porque certas situações da nossa vida, existe tempo ideal, né? Por exemplo, quando a gente fala de gravidez, né? Tem a questão lá do tempo ideal, em geral de 9 meses, né? Costuma-se afirmar que o tempo Sim. ideal de uma gravidez, em torno de 9 meses e tal, a pessoa converte para semana. Então, isso é algo que é muito importante do ponto de vista biológico, por exemplo, e é um tempo ideal, né? Tudo bem que as Uhum. crianças podem acabar nascendo antes e serem prematuras, né? Mas se convencionou pensar a gravidez com um tempo ideal em 9 meses por critérios biológicos, né? Então, existe um tempo ideal para a gravidez, né? Existe um tempo ideal, por exemplo, para você alcançar a maioridade, né? No direito, né? A gente tem lá no Código Civil estabelecendo que a maioridade se chega com 18 anos. Tá? Em outros países, Uhum. esse tempo ideal é diferente. Né? Os países, a maioridade é com 21. No nosso caso, é com 18. Então, é uma justificativa, é um critério, digamos assim, jurídico, tá? De estabelecimento do tempo ideal. Mas o que é curioso também, Arthur, é que a ideia de tempo ideal pode mudar com o tempo, né? Ao longo da história. Eu fico lembrando do ponto de vista filosófico, né? O Platão, lá no livro A República, eu li esse livro há muito tempo, então eu posso estar errando um pouquinho o prazo, né? O número, mas também não estou errando tanto, não. Ele vai defender que para uma pessoa poder se dizer filósofa, né, e ela poder, né, ser reconhecida como filósofo, salvo engano, em torno de 30, 40 anos, sabe? Era algumas décadas, entendeu? Então, segundo Platão, na Grécia Antiga, o tempo para você se poder afirmar que é um filósofo é o tempo quase de uma vida, né? Se a gente pensar na É expectativa de verdade, vida da época, né? é 30 verdade. anos, sei lá, é muita coisa, né? Uhum. Hoje, se a gente pensa em tempo ideal, o tempo ideal, salvo engano, de uma faculdade de filosofia é em torno de 4 anos. Né? Então, veja como que pode mudar com o tempo também essa ideia de tempo ideal. Né? E se a gente pensar até em questões sociais, né, Arthur, assim, certas coisas que vão variar de sociedade para sociedade. O tempo ideal de uma sociedade pode ser diferente do tempo ideal de uma outra sociedade. A gente vê É muito verdade. isso nessa questão do casamento, né? Então, cara, a gente tem questões biológicas, a gente tem questões jurídicas, questões sociais, né? Você vê certas sociedades aí que tem até casamento, dependendo da sociedade, você casa mais cedo ou mais tarde, idealmente, né? Uma construção social de quando que é o ideal casar, né? Tem sociedade que casamento é arranjado, né? Inclusive tem Netflix um documentário, um reality sobre isso muito legal, Indian Matchmaking, né? Que são os indianos lá que casam muito arranjado ainda, sabe? Tem casamento Uhum. às cegas. E aí, como é que você pode falar que Meu Deus. casamento tem que ser 10 anos namorando a pessoa, 5 anos conhecendo a pessoa? Tem casamento às cegas. No próprio Netflix tem também. Né? Eu tô nessa fase de assistir um bando de reality de casamento. Então tem um outro lá de Casamento às Cegas, né? O nome do reality.
E tem o casamento que a gente socialmente chama de normal, né? Que demora um pouquinho mais, você tem que namorar antes, fazer um test drive grande e depois casa. E, cara, qual é o tempo ideal? Entendeu? Tem resposta para isso? Por que no mundo acadêmico certas pessoas associam o tempo ideal a algo demorado, sabe? Se você pensar, cara, até na própria filosofia, lá na República, né, do Platão, né, um dos livros do Platão, quando ele vai falar do que a pessoa precisa para se transformar num filósofo, salvo engano, 30, 40 anos, eu não lembro exatamente, que eu li a República tem muitos anos. E, salvo engano, livro 4, livro 6 da República. Mas tá lá, sabe? Até o Platão falava que era para demorar 30, 40 anos para você ser filósofo. Hoje, tecnicamente falando, no nível de formação universitária, você se torna filósofo 4 anos. Então, as pessoas às vezes pensam e encaram certas coisas como se fossem tempos ideais, mas na maioria das situações, talvez a gente não tenha tantos tempos ideais. Para outras, sim, como para gravidez, lá, o tempo ideal é esse aí, né? E eu estava vendo um documentário também no Netflix, muito interessante, chamado Quanto Tempo o Tempo Tem? Quanto Tempo o Tempo Tem? Espetacular esse documentário. E ele mostra como que as sociedades, as pessoas e as culturas, as áreas do conhecimento concebem de maneira totalmente diferente o tempo, né? Então, a grande tese do documentário é que existe uma relação, uma mediação cultural, simbólica e de poder no que é o tempo ideal e no que não é o tempo ideal, né? E isso daí é muito interessante ser dito, né? Porque se a gente pensar, cara, as pessoas às vezes reproduzem visões sobre tempo ideal sem necessariamente terem algum critério, terem nada. Questão acadêmica, quantas pessoas não falam o tempo ideal para escrever um artigo são 3, 4, 5 meses? Né? Então, no mundo acadêmico se convencionou afirmar que para ser bom tem que demorar muito tempo. Para ser bom tem que demorar muito tempo. Então, para o artigo ser bom tem que demorar 6 meses, 5 meses. Né? Para você se tornar um bom professor, você tem que ter 15 anos de docência. Para você se transformar num bom pesquisador, você tem que ficar o dia inteiro lá no laboratório durante alguns anos. Para você se transformar um bom, sei lá o quê, você tem que ter doutorado. Então, em geral, a gente associa qualidade e a gente associa desempenho com muita dedicação de tempo. E, às vezes, muita dedicação de tempo não é suficiente. O trabalho duro é suficiente? Se dedicar muitas vezes a algo é suficiente? Ter tempo em algo é suficiente? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Trabalho duro não necessariamente é melhor do que um trabalho eficiente. Então, você ficar de 5 meses na frente do artigo, sendo que você pode ficar muito menos, qual que você prefere? Né? A mesma qualidade de artigo, ou até uma qualidade maior, como é no caso do INDES. Né? Então, tem essa coisa no mundo acadêmico de que as pessoas elas acreditam que tudo depende de tempo e que elas não podem ser melhores a não ser com o decurso muito elástico do tempo. E aí sabe o que acontece? Passa o tempo e a pessoa fica esperando assim. Agora eu vou ficar melhor, né? Agora eu vou ficar melhor. Agora eu vou ficar melhor. E ela não joga o jogo de ficar melhor. Ela não aprende novas competências e habilidades. Ela não domina a escrita acadêmica. Ela não domina competências e habilidades que, inclusive, não são ensinadas nem em mestrado e doutorado, em muitos casos. Então, hoje, cara, o que a gente tem são aceleradores, né? Um I10 é um acelerador de tempo. Coisa que, por exemplo, eu criar um I10 demorou, sei lá, quanto tempo, 10 anos, só batendo cabeça, né? E, poxa, a pessoa tem a chance de receber um I10, escrever um artigo até 10 horas, e não demorar os 10 anos que eu demorei. Então você tem aceleradores hoje. Aceleradores. E o modo como a gente vê o tempo no mundo acadêmico, é importante a gente entender que tem relações de poder, sim.
tem relações de poder. Às vezes é conveniente o cara falar que demora muito para escrever um artigo. Né? Às vezes é conveniente, até porque, pô, às vezes ele não quer fazer em menos tempo. Ele fala que artigo tem que demorar muito. Sabe aquela coisa de vender dificuldade? Vender dificuldade, né? Sim. Eu conheço professores de mestrado e doutorado que têm, sei lá, 10 anos que nunca publicaram mais nada. Né? Em 10 anos não publicaram nada, cara. Então, aí vai falar que está lapidando, vai falar que está amadurecendo, vai falar que está... Não, estou aqui filosofando, sabe? Não, existe uma visão prática da questão. Você pode encurtar o caminho, inclusive ampliando qualidade. Só que as relações de poder, elas não estão explícitas quando a pessoa fala que tem que demorar muito. Quando alguém fala que para formar um pesquisador precisa de 10, 15 anos, cara, precisava. Quando não tinha internet, quando não tinha compartilhamento de informação, quando você não tinha cursos que vão ajudar o cara a virar pesquisador. Hoje, eu duvido que isso seja necessário. E aí, às vezes, essas afirmações, na verdade, revelam relações de poder entre quem está dentro, consolidado, e quem não está dentro. E que, portanto, tem que passar pelo ritual que aquele passou. Só que quando aquele passou pelo ritual, o mundo era outro. E ele quer... Não, com certeza. Né, ele quer que os bons tempos voltem. Né? Então, no mundo acadêmico você tem relações de poder, você tem interesses, você tem gente que vai defender interesse, e aí esses interesses não necessariamente são claros nas opiniões que eles falam, mas sustentam as opiniões. Então a gente vai ter como interesse sim defender que tem que demorar muito, né? Tem os opiniudos no mundo acadêmico, vão dar opinião sobre produção acadêmica, por exemplo, sem conhecer produção acadêmica, sem, como dizem os americanos, né, sem ter skin in the game, né? Sem estar lá no jogo, sem estar com a pele suja lá de tanto jogar, né? Sem pôr a mão na massa. Sem pôr a mão na massa, só achismo. E tem aqueles, cara, que tem uma confusão, né? Porque quando a gente fala mundo acadêmico, o mundo acadêmico é tipo natação, Arthur, tem várias modalidades, entendeu? Sim. E o jeito que eu nado borboleta não é o jeito que eu nado de costas. São diferentes, né? E por isso existe um esporte, digamos, dentro do mundo acadêmico que chama titulação, que é importantíssimo. Tem outro que é pesquisa, tem outro que é extensão, tem outro que é docência, tem outro que é produção acadêmica e tem outro que é empreendedorismo acadêmico. O que acontece é que só porque eu sou bom no esporte, não quer dizer que eu vá ser bom em todos os esportes do mundo acadêmico. Mas, em geral, a gente pronuncia sobre todos, fala sobre todos, mesmo não tendo skin in the game sobre todos eles. Né? Então, conclusão, respondendo sua pergunta, nós no mundo acadêmico aproveitamos muito mal o nosso tempo. E a gente cria mentiras confortáveis para não reconhecer isso. Né? Mentiras úteis para não reconhecer isso, como, por exemplo, o artigo tem que demorar séculos. Né? Quando, na verdade, essas mentiras úteis, elas estão mostrando que a gente está jogando nosso tempo no lixo. A gente está jogando nosso tempo no lixo. No geral, no mundo acadêmico é assim. Por isso que as pessoas ficam até 3 horas da manhã escrevendo artigo. Por isso que as pessoas abdicam de estar no churrasco com a família. Por isso que as pessoas abdicam de visitar um familiar, porque estão lá na frente do computador sendo nocauteados pela página em branco do Word. Só que a verdade é uma só. Cara, o tempo é o ativo mais valioso que nós temos. Não tem nada mais valioso do que o tempo no mundo acadêmico. Porque é ele que vai te dar todo o resto. Com mais tempo você estuda mais, com mais tempo você produz mais, com mais tempo você tem mais qualidade de vida, com mais tempo você tem mais conquista acadêmica. Ou seja, se você não cuida bem desse ativo, você na verdade está vivendo uma mentira confortável, que talvez funcione para você durante um tempo, mas que você vai perder qualidade de vida. Felipe, cara, eu não sei se isso é um princípio das ciências econômicas, né? Mas os americanos falam, né? Time is money. E se a gente trazer para a nossa realidade acadêmica, né? Tempo tem valor,
né? Tem valor. E, cara, eu vejo que hoje falta o ser humano, ele, de natureza, ele tem uma ausência de sinceridade, tá? Então, ele cria desculpas. São aqueles que a gente chama de desculpeiros, né? Eles criam desculpas e a falta de tempo, ou talvez a necessidade de tempo, é uma desculpa para que não se enquadrem numa nova realidade. Que Uhum. essa é a realidade acadêmica que a gente vive hoje, né? Porque hoje nós somos demandados. Eu fico aqui pensando, Felipe, de verdade, cara, como é que funciona, então, para um professor de mestrado, doutorado que você citou aí, que ele ficou anos sem produzir, ou melhor, não vou nem citar isso, um cara que fala que tem que demorar uns 6 meses para escrever um artigo. E como é que ele cumpre as regras da CAPES, por exemplo, o programa de pós-graduação dele, então? Né? Então, a gente tem que parar com essa questão de desculpa e entender que o tempo da produção acadêmica, ele é diferente, não é isso? O Uhum. tempo da produção acadêmica não é diferente. Então, é por isso que eu lhe faço essa pergunta. O tempo da produção acadêmica é mais acelerado? Sim, 365 dias, digamos assim, para nossa vida são diferentes de 365 dias para a produção acadêmica. Talvez, assim, 365 dias para outras coisas não tenha tanta diferença na sua vida. Na produção acadêmica, Uhum. é assim, é muita coisa, 365 dias. Então, é muita coisa que pode ser feita, que pode ser desenvolvida no espaço de 365 dias. Eu estou falando 365 dias porque, em geral, a gente pensa anualmente no mundo acadêmico, né? Anualmente. E Sim. aí talvez fique mais fácil de entender, né, para a pessoa entender. Mas a gente pode comparar um mês. Um mês na nossa vida comum é uma coisa. Um mês na nossa Sim. produção acadêmica é outra, especialmente se você domina o Win10. Você domina o método para escrever um artigo científico em até 10 horas. Porque você não usa só para o artigo, você usa para todo o restante. Né? Certo. E Arthur, assim, certas coisas, cara, a gente mede em minutos. Outras coisas a gente mede em horas, outras coisas a gente mede em dias, outras em meses, outras em anos, outras até em anos-luz, não é isso? Não tem essa unidade aí de medida, né? Em Uhum. anos-luz. Então, assim, a gente pode medir de várias maneiras, né? Inclusive, eu nem sei se anos-luz é uma medida de tempo ou de espaço. Mas, ó, eu não sou da física, Cadê então os foi mal físicos? aí. É isso aí, astrônomos, aí depois vocês ajudem aí no chat, tá? Por gentileza. O fato é o seguinte, tem várias unidades de medida, né? Sim, perfeito. E aí, qual é o problema no mundo acadêmico? O problema é que as pessoas não se medem. E elas, às vezes, não se medem porque não sabem medir, né? E aí, isso é um problema. Elas não se medem porque não sabem medir. E outro problema é que elas não se medem porque elas não querem encarar a realidade. Elas não querem encarar a verdade. Como você muito bem disse, né? Tem gente que prefere viver numa mentira ou na imprecisão, porque ela tem medo da realidade, Uhum. sabe? Eu acho que Uhum. psicólogos, psicanalistas sabem explicar isso melhor do que eu. Né? Quer dizer, acho não, tenho certeza. Né? Mas a pessoa que Sim. prefere não se medir para não chegar e, cara, na verdade eu sou improdutivo. Todo esse ego que eu tenho, na É. verdade, não é poeira. Aquilo que minha mãe e meu pai falaram que eu era o mais inteligente da turma, é furada. Né? Então, Uhum. como a gente é acostumado no mundo acadêmico, a coisa da pompa, de, sabe, de tudo, as pessoas bajulando e tal, não sei o quê, é muito fácil da pessoa se perder e falar assim, eu não preciso me medir. Se a pessoa não sabe responder na ponta da língua quantas palavras mais ou menos ela demora para escrever em uma hora, ela não sabe se medir em termos de escrita É. acadêmica. Né? E isso gera, né, situações complicadas. E tem gente que mede em meses, cara. Tem gente que mede escrever artigo em dias.
Aí eu fico imaginando. Outro dia eu vi uma pessoa falando, não, eu escrevo artigo em 30 dias. 30 dias? 30 vezes 24, faz a conta aí, né? Então, assim, você só escreve o artigo, você não dorme, você não cuida do cachorro, faz comida, lava louça. Você só escreve o artigo nesses 30 dias. Ah, não, eu faço outras coisas. Então é impreciso. É impreciso, está se enganando. Né? Então, o uso de critérios imprecisos faz com que nós não saibamos como melhorarmos. Né? Você não sabe se está avançando ou não. Você não sabe como é que está o seu desempenho. Né? Você está no escuro. E o pior, às vezes, é acreditando, criando a mentira útil, a mentira confortável, de que não precisa medir porque artigo tem que ser lapidado a vida inteira. E por isso artigo bom é um artigo que demora 10 anos para escrever. Não. Né? O fato é que a nossa relação com o tempo acadêmico, a gente tem que ter a seguinte premissa: empenho versus desempenho. O que é o empenho? É quanto de energia que eu invisto em algo. E o desempenho é o resultado daquela energia. Então vamos supor, se eu dedicar 1 hora do meu dia para a escrita do artigo, quanto que isso gera em termos de desempenho? Vamos supor, gera 2.000 palavras. Tá? Vamos supor que gere 2.000 palavras. Beleza, esse é o seu parâmetro de produtividade. Ai, mas produtividade, eu sou contra o produtivismo. Ainda bem que são duas coisas diferentes. Eu também sou contra o produtivismo. Mas eu sou a favor da produtividade. Né? Para a gente não jogar o tempo no lixo. Né? Claro. Então, o que é a produtividade? É empenho versus desempenho. Dentro de 1 hora, quanto que você rende por palavra? Quanto de empenho você precisa para gerar um desempenho X? Se você precisa de 10.000 palavras, quanto que você precisa investir em horas para isso? São perguntas que a gente tem que saber responder. Né? Vou dar um exemplo tosco. Tá? Como que isso acontece em outras coisas na nossa vida também e que, né, a gente é ruim com o tempo. A gente é bravo. 1 mês. Pensa um lapso de 1 mês, tá? 1 mês. Para namorar uma pessoa que você conheceu hoje, você começar a namorar daqui a 1 mês, é aceitável socialmente para a maioria da humanidade? Sim, 1 mês. Tu conheceu, tal, fez uma conversa lá fiada no WhatsApp, não sei o quê, conheceu mais um pouquinho, 1 mês. Para casar... Quem me apresentou o WhatsApp foi minha esposa. Ela que me apresentou. Tá vendo? Cheia da maldade. Tá vendo? Cheia da maldade. Ela jogou uma conversa fiada em você no WhatsApp. Jogou. Você conhece um negócio aqui que você manda mensagem e você não precisa pagar SMS, né? Na época de torpedo, né? Lembra? Paga lá de torpedo. Você tinha 50 torpedos no mês. A primeira pessoa que eu falei no WhatsApp foi minha esposa. Tá vendo? Olha só. Quando não era esposa, quando só tava na maldade. Quando ela só tava jogando conversa fiada, né? Mas eu queria também. Então, assim, cara, 1 mês para namorar, beleza, e socialmente comum. Agora, para casar, 1 mês as pessoas em geral falariam o quê? Para casar? Que precipitado! O que é isso? Não, que absurdo, faz isso e tal. Agora, aquela história, imagina só se num mês você conviveu com aquela pessoa todo santo dia. Conviveu intensamente, falando o dia inteiro, convivendo, conhecendo e tal. Será que o seu empenho naquele relacionamento não foi maior do que, de repente, uma pessoa que está namorando há 1 ano e quer casar, sendo que ela não teve tanto cotidiano assim, tanta intensidade assim, né? Então, mais ou menos assim, ó, curva. No espaço de 1 ano, você pode ter uma coisa assim, ó, em termos de relacionamento. E no espaço de 1 mês pode ser isso aqui, ó, curva ascendente em 1 mês e vai. Então, é curioso isso. O que gera mais desempenho? Você namorar 1 ano ou namorar 1 mês para casar? Não sei. Entendeu? Não sei.
Depende de quanto que as pessoas investiram empenho naquilo, né? E, por exemplo, eu casei com a minha esposa, quer dizer, eu decidi casar com a minha esposa 6 meses depois que eu conhecia a minha esposa. 6 meses. Para muita gente, aquilo era loucura, né? Aquilo era loucura, né? Então, cara, hoje, no mundo acadêmico, voltando aqui ao mundo acadêmico, hoje a gente está muito aqui falando de coisa amorosa, gente. Estamos românticos hoje. Voltando para o mundo acadêmico, existem mecanismos para empenho eficiente. Você não precisa inventar a roda. Existem hoje mecanismos para você se transformar mais eficiente, para que o seu desempenho dê um melhor para que o seu empenho dê um melhor desempenho e você tenha mais resultado. E esse é o jogo. E quando você tem esses mecanismos, o seu tempo rende melhor, você mensura melhor, você desempenha melhor. Tem a máxima na administração que diz: o que não é medido não pode ser administrado. E o que não é medido não pode ser administrado, sabe? E é duro, às vezes, a gente vê pessoas da administração, no mundo acadêmico, não se medindo. Sabe? Então, pô, eram os primeiros que deveriam estar se medindo ali, né? Porque eles têm muitas ferramentas para isso, né? E, cara, por isso, né, respondendo a sua pergunta, que o tempo da produção acadêmica, ele corre mais do que o tempo comum. Porque no espaço de um mês, eu não consigo ter um novo filho, porque depende de 9 meses, né? Perfeito. Mas eu consigo fazer muita coisa em termos de produção acadêmica. No espaço de um mês é muita coisa, no espaço de um ano ainda mais. E o 1 em 10 é um exemplo disso. Tem a galera que entrou no programa de produção acadêmica nessa semana e já vai ter desafio 1 em 10 no final em dezembro, né? Que massa, cara. Já vai ter. E vão fazer 1 em 10. Né? Então, cara, tem gente que vai defender que para você escrever um artigo em até 10 horas, você tem que ter 10 anos de experiência acadêmica. Né? Mesmo não dominando 1 em 10, tem gente que dá essa opinião. Né? Então é isso, cara. O tempo da produção acadêmica é diferente. Por isso que, meu querido Arthur, a inércia também é um prejuízo maior. Se a pessoa decide não investir empenho em ter um desempenho de produção acadêmica, o prejuízo ao longo do tempo é maior. Assim como o lucro, digamos assim, o benefício é grande, o prejuízo também é grande. O benefício é alto e a inércia é muito custosa. Né? Volta e meia vem umas pessoas e vêm falar assim: Felipe, eu quero me inscrever no seu curso de aprovação em mestrado e doutorado. Só que a minha entrevista é semana que vem. Eu falo: por que tu não se inscreveu antes, cara? Tu já tá aí, já ia preparar, já ia chegar na entrevista muito mais tranquilo. E se inscreve e aprova, mas assim, podia ser com menos emoção. Né? Aquele famoso ditado: guarda-chuva em dia de sol, guarda-chuva em dia de sol é mais barato. Né? Guarda-chuva em dia de sol é mais barato. Então, quando você quer investir em produção acadêmica com antecedência, você colhe os frutos com antecedência. Quando você quer investir a toque de caixa, o que acontece? Você tem um prejuízo de quem não decidiu antes. Ou o maior risco de ter decidido a toque de caixa. Né? É isso. Felipe, eu sou muito sincero, cara, que nós, né, andamos juntos na jornada há bastante tempo já, né? E, cara, eu conheço 1 em 10, né, não é de hoje, e cravo a eficiência do método. E hoje eu entendo, cara, com um pouco mais de maturidade, que a grande sacada de você aderir ao método, ou melhor dizendo, é você se libertar de algumas noias, de que você não precisa demorar 6 meses para escrever um artigo, é o fato de entender o seguinte: você hoje, você consegue utilizar o seu tempo, você não precisa ficar remoendo o seu tempo, gastando o seu tempo só com um artigo. Você pode fazer esse artigo muito mais rápido, com a mesma qualidade, com o mesmo rigor científico, e utilizar o tempo para outras situações, como você sempre fala, com a tua família,
um esporte, um lazer, né? Ou uma outra atividade, um hobby, que te traga prazer. Assistir Netflix, você fala muito isso, né? Então, cara, eu vejo, esse é o grande benefício de você entender a aceleração do tempo acadêmico, né? Porque, cara, se não, velho, a gente acaba se matando. E, cara, eu sou sincero, a gente se torna aqueles acadêmicos. Eu vou inventar um termo aqui. Acadêmico chato, não sei. Uma coisa do tipo, cara, sabe, cara, eu sinto isso, às vezes, no meu trabalho, quando eu me reúno com os meus primos, por exemplo. Cara, é batata. Tem uns primos de Bauru, que dia e mexe, eu tô lá em Bauru, eu falo pra você, viajo com eles e tal. E, cara, é sempre assim, não. Ó, eu tenho que abrir o notebook, porque eu tenho que terminar não sei o quê, eu tenho que responder não sei das quantas, e a coordenadora me pediu não sei o quê. E, cara, você se torna aquele acadêmico chato. Sempre o cara tá preocupado com alguma coisa, tá todo mundo tomando, se divertindo, o cara tá preocupado com alguma coisa, você se torna chato, cara. Você não mensura o seu tempo, né, cara? Você não consegue trabalhar o seu tempo. Eu acho que essa é a grande maravilha de você entender, cara, um processo como é o do Win10. Sim. Você Pessoa pega fica lá com em 10 anos. taquicardia, né? Vive com É taquicardia. isso, cara! Ah. Vive ansioso! E você, cara, você vai se tornar um cara antissocial por causa disso, velho. Aí se torna o acadêmico chatão. Não, eu tenho. Não, peraí, para. Não. Vamos todo mundo sair. Não. Eu tenho um artigo aqui para escrever. Tô 4 meses nele aqui. Tô. Lapidando. Cara, não. Tá lapidando. Não. Né? Cara, isso é muito chato, velho. Desculpa o desabafo, né? Mas eu tô errado, cara. Sim, Eu tô não, é errado no que eu tô exatamente falando. isso. É porque é aquilo. Isso daí que eu aprendi isso com um cara chamado Robert Merton. Ele tem um livro de sociologia da ciência espetacular. O Merton vai dizer que todos nós tendemos a fazer o que se chama de alquimia moral. O que é alquimia moral? Os nossos vícios a gente transforma em virtudes na nossa cabeça. Os nossos problemas, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, a gente transforma em virtude. Então, o cara chega e fala, pô, eu tô na pindaíba aqui, eu não sei nem por onde eu consigo sair desse problema de estar escrevendo há 6 meses um artigo. Mas aí, ele não pode falar isso para ele, porque isso é um defeito, né? Então ele converte, ele faz alquimia moral, segundo Merton. Ele fala assim, não, estou lapidando, né? E aí tá tudo bem. O cara tá se enganando, ele tá buscando desculpas, cara. Alquimia moral, é isso? Alquimia então, moral, o famoso buscador de desculpas é alquimia moral, então? É isso aí. Sensacional. E aí, sabe qual é o lance da alquimia? Sabe qual é o lance da alquimia? É que quando eu pego o meu defeito e aí eu interpreto como qualidade. Beleza. Mas eu pego a qualidade dos outros e digo que é defeito. A alquimia ela é uma via de mão dupla, tá? Então, eu passo a odiar quem, na verdade, tem a qualidade que eu não tenho. Daí que tem a ideia da inveja, daí que tem o reiterismo, daí que tem os ateus do 1 em 10 e outras coisas. Né? Vou fazer uma colocação, eu acho que os mais novos, esses flamel, sabe o flamel acadêmico? Você lembra do flamel? O alquimista da novela? Sim. Esses flamels acadêmicos, vou te falar, é um negócio de doido, né? Mas, meu irmão, cara, eu não consigo entender, cara, essa ideia de demorar 10 meses para escrever um artigo. Os programas de pós-graduação, cara, eles procuram os professores por algumas razões. Uma, se o cara sabe do que ele está falando. Segundo, o cara vai olhar o lápis do cara lá. Cara, não tem nada mais assim, chamativo a atenção para um coordenador de um programa de pós-escrito bater no olho do teu currículo lápis lá e ver, pô, olha, esse cara produz. E, meu, como é que você faz isso escrevendo um artigo em 10 meses? Não dá. E é por isso, velho, e é por isso que eu vou te perguntar, tá? Quais, então, a coisa tá andando, olha aqui que fluxo bacana da nossa
conversa. Me responde, quais os benefícios, então, do tempo da produção acadêmica ele ser mais acelerado do que o tempo comum? Só tem benefício para quem aproveita, né? Começa por aí. Né? Né? Quem Show. entende. Já respondi. Bacana, isso aí. Né? Ó, só tem benefício para quem aproveita o tempo da produção acadêmica. Quem está dando desculpa, quem não se mede, quem, enfim, tá sendo Flamel, né? Como o Arthur disse. Alquimista, lembra? O cara que transformava ossos em ouro. Isso aí. E para você aproveitar o tempo da produção acadêmica, você precisa ter método, você precisa ter estratégia. Porque esta característica da produção acadêmica é muito preciosa. É diferente de outros esportes da produção, da carreira acadêmica, né? Por exemplo, o esporte da titulação. Eu não consigo abreviar tanto. É óbvio, você pode ter uma pessoa que defendeu um pouco antes a dissertação, a tese? Pode. Você pode ter uma pessoa que vai da graduação para o doutorado? Pode. Mas isso é típico? Não. Nem ir direto para o doutorado, nem defender antes. Né? Então, isso não é típico. Na produção acadêmica, se você tem o método na mão, sim, é típico você aproveitar mais o tempo, é típico você fazer em muito menos tempo do que os outros. Né? Então, é curioso isso. Assim, se você quer usufruir desses benefícios, dessa característica, dessa propriedade do tempo da produção acadêmica, você primeiro tem que entender que tem um método para isso. Né? E sem método você não tem como aproveitar isso. Né? E aí, quais são esses benefícios, cara? A gente pode dizer que tem, digamos assim, benefícios de mentalidade, tá? Benefícios de mentalidade, são coisas mais na tua cabeça, benefícios de quantidade e benefícios de qualidade. Né? E olha que curioso, hein? Em geral, no mundo acadêmico, tem o senso comum, tem aquela coisa de que ou você tem qualidade ou você tem quantidade. Você não pode ter os dois. Né? Então, é um ou outro. E dependendo de como que você trabalha, dependendo de qual método você usa, você pode ter os dois. Com certeza. Né? E não um ou outro. Então, vamos pensar aqui mentalidade. Né? Quando você domina o método eficiente de produção acadêmica, você passa também a dominar uma outra coisa, o seu cérebro. Então, essa é uma primeira coisa importante. Né? Domina o cérebro. Domina o cérebro. E o cérebro é o cara mais procrastinador da face da Terra. Né? No outro dia eu acho que foi o Murilo Gun que falou. Murilo Gun, que é um dos caras mais jedis em criatividade. Né? Ele chegou e falou assim, bom, o problema nosso é que o maior inimigo que nós temos vive na gente o dia inteiro, inclusive quando a gente está dormindo. É o cérebro. Esse é o maior inimigo. Né? O cérebro, ele te domina. E você não é seus pensamentos. Só que para muitos acadêmicos, eles são os pensamentos deles. Por isso que fica essa onda de reiterismo, de julgamento, de negacionismo acadêmico. Tem negacionismo acadêmico. Não é igual ao dos políticos, não. Né? Mas tem o negacionismo acadêmico. Tem o negacionismo acadêmico. O cara, ele nega uma vida melhor para ele. Voluntariamente. Porque ele tem ego. Sabe? Então, quando você domina o cérebro, você entende, ó, cara, o que é melhor para mim? Ficar no egocentrismo ou aprender um negócio aqui que vai resolver minha parada? A resposta fica até meio óbvia, né? Mas as pessoas às vezes não entendem isso. Então, quando você domina o cérebro, você inclusive procrastina menos. Você procrastina muito menos. Absurdamente menos. Porque quem é o inimigo número 1 da sua eficiência? É você mesmo. É o próprio cérebro. E quando você tá ali deixando o cérebro te levar, já era. Sabe? Então, eu, por exemplo, eu sei todas as séries do Netflix, eu assisto todas. Tá? Mas é o seguinte, na hora que eu quero escrever, eu mando a real pro meu cérebro. E eu falo assim, agora tu fica quieto, que eu vou escrever. Né? Então, hora de escrever, hora de escrever. Igual a minha mãe, né? Tem hora para tudo. Né? Tua mãe falava isso também?
Tem hora para tudo. Então tem hora para tudo. Perfeito. Só que o cérebro ele não gosta de hora para tudo. Ele gosta do desejo, do prazer, da satisfação o tempo inteiro. Escrever artigo para quem vive em negação e quem vive dominado pelo cérebro não é prazeroso. Prazeroso é fazer outras coisas. E aí, uma outra coisa de mentalidade também importante, Arthur, é melhor possível ou melhor perfeito? O nosso compromisso tem que ser em fazer o melhor possível, mas nunca o perfeito, porque a gente nunca vai chegar no perfeito. Uhum. Então, é impossível fazer um artigo perfeito. Nenhum, nem o meu, nem do Arthur, nem de ninguém. A gente só faz o melhor possível. E o desculpeiro, o cara que está em negação, o cara que está fazendo alquimia moral, flamelizando por aí, né? Flamelizando, ele não tem como, cara. Ele não tem como ter mais qualidade de vida com a produção acadêmica dele, muito menos aproveitar essa característica da produção acadêmica de ser mais acelerada que a vida comum. Uhum. Outro benefício, quantidade. Sim, você pode produzir mais, se você quiser. Se você não quiser, você não produz. É diferente de você, eu não produzi porque eu não consigo, ou porque eu não posso. Não, eu não produzi porque eu não quero. Agora, quando eu quiser, eu escrevo lá em 10 horas. Então, você escolhe o que vai produzir, inclusive. Você escolhe o que vai produzir. Não, quero produzir um artigo. Beleza, separa as 10 horas e produz. Né? Uhum. Aliás, menos tempo, né? Depois domina a arte, em menos tempo. Né? Então, você escolhe o que vai produzir. Não quero mais, eu quero agora criar um e-book, eu quero fazer um livro, eu quero escrever um capítulo de livro. Você passa a ter mais autonomia em relação à sua própria vida. Né? E mais, né, nessa questão de quantidade, também é importante dizer que você sabe exatamente quanto tempo você vai demorar. Não, esse tipo de artigo eu demoro tanto. Aquele tipo de coisa eu demoro tanto. Né? Então, você passa a ter muito mais precisão sobre quanto que algo demanda de tempo para você. E isso é uma mudança de mentalidade significativa. Né? E qualidade também. Qualidade do que você produz. Isso acontece por quê? Porque quando você tem o método em 10, você revisa menos. Você tem mais qualidade de vida, tem mais saúde. Olha que benefício. E tem gente que se nega a isso, cara. Tem gente que prefere ficar 6 meses escrevendo. Se nega a ter qualidade de vida. Sabe? É comer melhor, fazer exercício, dormir melhor. Por causa disso. Sabe? Assistir um filminho. Né? Saber lá India Matchmaking, ver lá como é que tá hoje o negócio. Então, é isso. Ou seja, né, já que você perguntou sobre benefícios, você consegue, com os benefícios de mentalidade, de quantidade e qualidade, melhorar sua produtividade, ter tempo para outras coisas e ter mais chance de alcançar seus objetivos. Então, quem não quer isso, cara? Quem não quer isso no fundo do coração? Ter mais produtividade, ter mais tempo para as coisas, ter mais chance de alcançar seus objetivos. Tá? Eu custo acreditar que existe alguém que não queira. Eu sei que algumas pessoas talvez não desejem isso, mas eu não consigo acreditar. Tá? Então, os benefícios são inúmeros. Sensacional, cara. Né, cara, e agora cabe quem está ouvindo, né, a entender esses benefícios e, poxa vida, né? Pensar melhor, gerir esse tempo acadêmico, né? Porque realmente, eu acho que a grande sacada da conversa de hoje é entender que o tempo acadêmico ele tem que ser pensado de uma forma diferente do tempo convencional. Cara, se eu vou parar para escrever... Felipe, cara, eu te falo, o INDES e tudo mais, eu já, né, antes da questão do INDES e tal, que a gente começou já a discutir com os nossos encontros, mas, cara, quantos artigos eu não fiz em 3 dias? Mas não é 3 dias assim, 48 horas, 72 horas. Nada, cara. É pegar um período lá, pá, depois no outro dia, pá, e pá, em 3 dias entregar o artigo do zero, cara. Não, óbvio, a gente tinha pesquisa, né? A gente tinha já todo né, o conhecimento, você pega um tema que você já tem o fichamento e tudo mais, né? Mas, cara, assim,
eu não preciso acabar a minha vida para escrever um artigo. Parar, né? Meus primos, que nem eu disse, chegando, eu não, peraí. Não rola, cara. Não, peraí, eu sou acadêmico chato. Olha, eu estou produzindo ciência há 100 anos. Né? Acho que tem que sacar isso, cara. Olha os benefícios todos que você nos trouxe. É isso e aí. falando nisso, eu quero te perguntar, no YouTube tem pergunta? Ó, a galera tá aqui no YouTube, Zé Maurício, Clash, Viviane, Tony, Gelson, galera mandando aqui um abração para você, meu querido Arthur. Galera sente sua de falta. Abraço de volta. Eu também sinto, cara. Bom saber. Me sinto querido. Nossa, que sensação boa, cara. Isso aí. Mas tranquilo, é isso aí, Arthur. Show de bola? Beleza. Tranquilo. Cara, deixa eu ver aqui. É que a gente perde aqui no Instagram, é mais difícil. Ó, tem uma pergunta aqui da Carol Costa. Felipe, como começar a planejar a escrita? Se puder me dar um exemplo prático. Planejar a escrita. Primeira coisa, Carol, é você ter uma promessa. Sem uma promessa, não tem planejamento. Então, a primeira coisa é a promessa. A partir da promessa, você toma as demais decisões. Por exemplo, se o teu artigo for uma comunicação de pesquisa, então você vai tomar certas decisões relacionadas a método, apresentação de resultados e discussão. Se o seu artigo for um artigo teórico, você vai tomar mais decisões relacionadas a categorias analíticas e como que vai apresentá-las. Mas tudo se origina da promessa. E a arte de fazer promessas é a que mais nós temos problemas no mundo acadêmico hoje. E por isso tem tanta gente travada, né? No Corujão, por exemplo, Arthur, que é a minha mentoria gratuita, que eu faço toda terça, há mais de 1 ano e meio, no Corujão, a maioria das perguntas assisti que tem, vários. né? Ou são perguntas que a pessoa precisa definir a promessa comigo, ou são problemas que a pessoa tem porque não definiu uma promessa adequadamente. Né? Então, é aí que a gente começa a planejar. Se isso não tiver muito bem desenhado, o resto não adianta. Pois é. Meu amigo, com o livro sagrado em mãos, é uma brincadeira que não é um livro sagrado, é uma agenda de advogado 2022. Com o livro sagrado em mãos, eu lhe pergunto, qual a sua mensagem final, meu amigo? Qual a minha mensagem final? Eu vou usar como mensagem final eu mandei um e-mail hoje para minha base lá de e-mails da galera do Produção Acadêmica, né? E o título do e-mail foi exatamente esse. Então eu vou usar o título do e-mail, que é o seguinte, uma frase do Milô Fernandes. Quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Nossa. Impactante. Quem mata o negócio desse. Cara, pesado, né? Pesado. Mas impactante. É a realidade. Muito verdadeiro. É a realidade. Quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Quando você está procrastinando, quando você está vivendo mentiras confortáveis, quando você está fazendo alquimia moral, está flamelizando, você está prejudicando a si mesmo. Está prejudicando a si mesmo. Só você, né? E mais ninguém, só você. Então, eu acho que o maior interessado no nosso tempo, né, cada um de nós, enquanto acadêmicos, tem que ser a gente mesmo. Porque senão, a gente se suicida, nesse sentido metafórico. E aí já era. Nossa, cara. Quanto mais você fica perdido no feio... eu falo isso, cara, assumindo um carapução, assim, tá? Servindo um carapução. E você falou da sua esposa, eu falo da minha. Ela é uma crítica ferrenha, ela tem razão no que ela fala. Você perde muito tempo com rede social, cara. E é verdade, cara. Mas às vezes eu me pego meio bravo, eu poderia estar fazendo outra coisa, legal. É verdade, né, cara? A gente está matando o tempo, a gente está se suicidando, né? A gente está se suicidando a si mesmo. Suicidando-se a si mesmo. Concomitantemente.
constantemente. Cara, meu, ó, e você sabe, eu vou te contar um segredo, viu? Geralmente as mensagens finais, elas viram posts de Facebook, cara. Eu adoro, acho essas citações maravilhosas, são muito verdadeiras, cara, e muito impactantes para aquilo que a gente fala toda sexta-feira, viu? Felipe, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Mas antes de me despedir, eu quero convidar a todos que nos ouvem a participar daquele evento anual, cara, que é, olha, é o, é o momento áureo, cara, ponto, é o pico, é o cume, é o apogeu, cara, do momento acadêmico do ano, que é o Camp Carreira Acadêmica. Sabe aquela história que você vai fazer assim, ó, você vai entrar no teu quarto, montar tua barraca, porque camp tem que ter barraca. Você vai montar tua barraca, encher de alimento, ligar o teu note, né? O teu celular, o teu note. Eu já te aconselho a fazer a conexão aí com a tua TV Zona lá na parede. E, cara, ó, maratonar Camp Carreira Acadêmica 2021, de 10 a 12, Felipe, acertei? 10 a 12 de dezembro. Isso aí, 10 a 12 de dezembro, meus queridos e minhas queridas. O Rock in Rio do mundo O acadêmico. Rock in Rio. O Woodstock. Woodstock do mundo. Eu tô sabendo que vai passar uns caras muito legais para falar aí, cara. Vão. Por exemplo, o Mr. Arthur Júnior, né? Mr. Tiago Pereira, da Universidade Autônoma de Lisboa. Uma galerinha, eu não posso falar muito não, porque os palestrantes são surpresas, né? Então... surpresa. Mas assim, toda sexta com eles não tinha problema falar meu nome. Né? Inclusive, a palestra do Arthur é na própria sexta-feira, no horário do Projeto Carreira Acadêmica. Vai ser um projeto Carreira Camp. Esse é um negócio mais ou menos isso assim. Aí. Ó, gente, o Camp é o seguinte, é um evento que está no calendário do mundo acadêmico, né? E é um evento que não existe em nenhum lugar do mundo. E você tem o benefício de participar do camp todo em português, com pessoas do Brasil, de fora do Brasil. E é surreal o que acontece lá. Não existe nada parecido. Você acha que é esses eventinhos aí, não sei o quê, que é só assistir uma palestra meia boca? Você sai de lá com o teu ano de 2022 planejado. Você sai de lá com a tua vida acadêmica milimetricamente planejada para 2022. Tá? É surreal. Muito legal. E não só isso, tá? Vamos lá, você vai no Congresso X lá. Aí o cara vai... Academia. Aí você dorme, cara. No camp, isso eu falo porque eu já passei por isso. Você chora de emoção, o treco é emocionante, o negócio cara, participa. Pronto, participa. Todos convidados a participar do Camp Carreira Acadêmica. Ó, vou colocar o link aqui no YouTube, inclusive quem quiser garantir logo o ingresso. E vou colocar, quem quiser também entra no meu site, filipeassense.com, tem lá no menu superior, Camp Carreira Acadêmica, o nosso Rock in Rio, perdeu, e você vai se arrepender de não estar dentro do camp. Eu fiz uma promessa de tocar uma música no camp, hein? Bom? É isso aí. É isso aí, meu amigo. Felipe, prazerzaço estar com você, você sabe disso. Isso já se tornou sacramento, já é jurisprudência, já consolidada. É um prazer estar com você, viu, cara? E todos vocês aí, que estão do outro lado nos acompanhando, um super beijo, um ótimo feriado prolongado e sexta-feira que vem nos encontramos no mesmo horário para mais um episódio do nosso, eu ia falar campo, nosso projeto Carreira Acadêmica. Beijo, Felipe. Beijo, pessoal. Valeu, galera. Tudo de bom aí. Bom fim de semana. Tchau, tchau.